Gente, vamos falar sobre um assunto sério agora no programa? O Rodrigo Carpati é advogado e vai falar com a gente sobre as precauções na locação de imóveis por intermédio de aplicativos de hospedagens. Boa noite, tudo bem? Noite, Fábio, tudo Seja bom? bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, viu? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, olha, é incrível como a vida de todos nós mudou da água para o vinho com a realização de aplicativos, né? Quer dizer, tem aplicativo para pedir táxi, para pedir carona, para pedir comida e agora também tem para a locação de imóveis. Quando eu vou pensar em locar um imóvel, qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou utilizar o aplicativo? Então, ninguém vive mais sem as redes sociais, sem o celular. Então, o mundo virou... Você pode não ter água em casa, não ter luz, mas o teu celular tem que estar carregado para você sobreviver. Verdade. Bom, você tem que tomar muito cuidado, porque o locador, ele tem optado por trabalhar com aplicativos. Por quê? Porque ele passa a ter uma locação de menor período. E essa locação de menor período traz maior rentabilidade. É como se a pessoa estivesse num hotel. Então, se você paga uma diária, você tem um preço. Se você fizer um pacote por 30 dias, você tem outro preço. Só que um condomínio residencial, legalmente, ele não se presta para ter uma locação específica para aquele que quer se hospedar. A lei traz que hospedagem é exclusiva de meios de hospedagem e isso está explicitado na lei. Porém, os aplicativos, todas essas inovações, sejam elas no mundo dos automóveis, do mundo da locação, vai trazer uma certa turbulência no mercado que estava acostumado com aquele telefonema para o corretor, ou você via aquele imóvel no site, ia até imobiliário, o corretor te levava. Hoje você abre um aplicativo e ainda consegue saber quais são os melhores imóveis, qual a reputação daquele locador, se ele te atende. Não existe nenhum problema quanto trabalhar através de aplicativos. A questão é, existem alguns impedimentos legais quando você está locando um imóvel em um prédio residencial por hospedagem, porque aquele prédio residencial ele tem que primar pela segurança, pelo sossego, é um ambiente familiar e a lei diz claramente que os meios de hospedagem são aqueles especificados na lei, como hotéis, flats, residências. Um condomínio pode até se enquadrar nessa situação, porém, ele precisaria ter no bojo, na sustentação, na convenção desse condomínio, essa possibilidade. Quer dizer, então isso tem que estar no estatuto, é isso? Na concepção, no estatuto, na convenção do condomínio. Do condomínio. Senão não pode fazer locação através de aplicativo, é isso? Se o ambiente for estritamente residencial, você pode fazer a locação por aplicativo, mas não numa periodicidade muito curta. A lei de locações traz locações de até 90 dias ou contratos maiores. Locar 1, 2, 3 dias não é locação, é hospedagem. E a lei deixa claro que hospedagem é restrita a meios de hospedagem. Um exemplo aqui, para quem está nos acompanhando, já estamos praticamente caminhando aí para o finalzinho já do ano. E, claro, muitas pessoas vão procurar, por exemplo, os apartamentos nas praias, enfim. Principalmente quem mora aqui em São Paulo quer locar um apartamento na praia para passar alguns dias. Quer dizer, esse tipo de locação não está dentro da jurisdição, é isso? Então, a lei, existe um conflito... Só para a gente entender. Existe um conflito, porque a lei prevê uma locação por temporada, por até 90 dias. Então, isso é legal. Eu posso locar minha casa por 15 dias, eu posso locar minha casa por 30 dias. Isso está dentro da lei, a 824591, que é a lei de locações, traz essa previsão. Porém, quando eu loco constantemente por uma semana, por mais um dia, uma semana, eu estou desvirtuando aquilo que a lei está dizendo como temporada e estou exercendo uma atividade comercial que é exclusiva de meios de hospedagem. Por que ela é exclusiva? Porque a lei diz que se você locar por diárias, você tem que obedecer essa legislação. E para obedecer essa legislação, você precisa ser um estabelecimento regularmente cadastrado e num ambiente comercial. E um prédio estritamente residencial não se prestaria a tal situação.
embora estamos vendo aí no mercado uma confusão e uma miscigenação de entendimentos e de situações aonde começa a gerar diversos conflitos. Muito bem, vamos respirar um pouquinho porque É complexa a complexo, situação, né? Mas nós vamos com certeza tentar esclarecer aqui o máximo possível. Muito bem, gente. Olha, continuando aqui com esse bate-papo com o Rodrigo Capatti, olha, tem muitas pessoas aqui que já estão participando e tem muitas perguntas relacionadas à questão da utilização, principalmente das áreas comuns de um condomínio. Então, por exemplo, a pessoa faz a locação de uma unidade do condomínio de um apartamento. Ela tem direito, sendo hóspede, a utilizar churrasqueira, salão de festas, piscina, como um condomínio convencional? Então, o inquilino, em tese, teria. Ele ganha o direito, porque a partir do momento que o proprietário loca um bem, ele transfere a posse para aquele que está ocupando. Então, em tese, aquele que ocupa a título de locação, ele poderia usar os mesmos benefícios que o proprietário. A questão é, e aquele hóspede que cada dia tem uma pessoa diferente no apartamento? Então, os condomínios residenciais, cada um tem um regramento. Então, por exemplo, para você utilizar a piscina no condomínio edifício X, você precisa entregar um atestado médico. Ou o condomínio edifício tal, você só pode levar um convidado. E daí aquele proprietário locou para 10 pessoas porque estão numa temporada. Então, daí existem alguns limitadores e começam a gerar conflitos, porque a pessoa acha que pode utilizar tudo que ela quer e ela está ali no prédio para, via de regra, nas hospedagens, quando ela chega na unidade, ela quer lazer, ela quer utilizar as áreas comuns. E esse não é o intuito principal de um prédio residencial, que muitas vezes não está preparado. Algumas vezes a piscina está em reforma, não é um hotel. Sim. A área comum está fechada ou a brinquedoteca não está tão moderna quanto ele gostaria. E aí esses conflitos acabam sendo gerados. Bom, quero agradecer aqui a Maria Sobral de Garanhuns, no Pernambuco. Ó, beijo para você, obrigado, recebi sua mensagem aqui no nosso programa. A Andréa Campos de Vitória, no Espírito Santo, Rodrigo, está perguntando o seguinte: no caso, se o morador encontrar o seu apartamento mexido ou com indícios de invasão, o que ele deve fazer? Então, uma invasão dentro de uma unidade, em tese a responsabilidade da porta para dentro é do proprietário. Então, o proprietário precisa fazer a guarda da área privativa dele. A questão é, o prédio só vai ser responsabilizado se em algum momento a portaria facilitou essa entrada ou aquele condomínio, tem que estar claro na convenção do condomínio, que ele exerce a segurança daquele ambiente. Via de regra, o síndico ele cuida das áreas comuns, então da porta para dentro, responsabilidade do proprietário. Se houver falha na segurança, se houver falha do porteiro ou uma conivência de algum funcionário, o prédio pode, nesse caso, assumir uma responsabilidade principal ou solidária. Interessante, né? A gente acaba vendo que, de uma forma ou de outra, o condomínio fica desguarnecido, vamos dizer assim, fica vulnerável, não é? Porque uma pessoa pode locar, por exemplo, por 3 dias, fazer uma festa, né? Um imóvel. Você entra nessa característica, muitas das vezes. Uma coisa que eu gostaria que você falasse a respeito, por exemplo, nós estamos falando muito sobre a questão dos aplicativos. Vamos supor que uma pessoa loque uma dessas unidades e, de repente, aconteça qualquer coisa dentro dessa unidade que envolva a questão do condomínio. De quem é a responsabilidade? Independente do que seja, né? Pode ser um assalto, pode ser alguma outra circunstância. De quem é a responsabilidade? O aplicativo tem responsabilidade sobre isso? Ele não tem, ele deixa claro no aplicativo. O aplicativo ele é uma ponte entre aquele que quer locar e aquele que tem interesse. Então, o aplicativo não é responsável, ele deixa claro. O proprietário, ele vai se responsabilizar por quem ele coloca lá dentro. Tá. Inclusive, ele pode fazer a aferição de idoneidade, tirar a ficha da pessoa, o que é habitual numa locação. Certo. Se for algo que ocorra dentro do condomínio, um crime, por exemplo, isso é pessoal. Ele foi lá, aquele inquilino, aquele hóspede, saiu e brigou com o porteiro, chegou a vias de fato. Então, esse é um crime pessoal que não é transferível para o proprietário. Mas se for algo
no âmbito civil, por exemplo, ele causou um prejuízo, o proprietário da unidade vai ter que responder por isso. Então, o barato pode sair caro numa alocação por hospedagem. É o seguinte, tem muitas questões chegando, vamos ver se a gente consegue, está muito misturado aqui. As pessoas estão fazendo muitas perguntas com relação a condomínios, né? E é uma coisa que realmente é uma dúvida que as pessoas têm constante. A Fernanda de Souza de São Paulo pergunta como saber de quem foi a culpa por um assalto no espaço, por exemplo. Então, via de regra, em que espaço? Se for área comum, é responsabilidade do condomínio. Do condomínio mesmo. É o condomínio que deve responder. Lembrando que a responsabilidade da segurança pública é do Estado e não do síndico. Então, ocorreu um assalto, existe uma falha ali dentro, é área comum, o prédio vai ter que arcar, vai ter que repor, é uma situação. Se vier um prejuízo para uma pessoa, o prédio não deve ressarcir. A pessoa teve um roubo de joias dentro do condomínio em área comum. O prédio não deve se responsabilizar por uma situação dessa. Dentro da unidade, é responsabilidade exclusiva do proprietário. O condomínio só vai se responsabilizar em qualquer situação de furto ou de roubo se ele teve algum envolvimento, o porteiro facilitou a entrada, o porteiro foi um dos assaltantes, ou se aquele condomínio, naquela convenção, deixar claro que o condomínio assume a responsabilidade pela vigilância do condomínio como um todo, seja garagem ou áreas comuns. Só para completar, se for no caso do veículo, se roubarem algo dentro do veículo, arrombarem o veículo ou uma bicicleta, entra na mesma... Entra na mesma regra. Via de regra, o condomínio não responde, salvo se, por exemplo, se o condomínio deixou claro na convenção que assume a responsabilidade pela vigilância de áreas comuns. Daí ele estaria assumindo a responsabilidade pela guarda e ficaria responsável pelo ressarcimento. Normalmente, as convenções não trazem isso implícitas. Então, via de regra, você tem que se responsabilizar por trancar seu carro, por não deixar objetos de valor dentro do automóvel. É responsabilidade do condomínio, é isso? Não existe uma relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no condomínio. Engraçado, né? As pessoas pensam que é o contrário, né? Que o condomínio se responsabiliza por tudo, né? Pensa, porque eles acham que o condomínio é um estabelecimento comercial, mas não é. O condomínio não tem nem personalidade jurídica para tanto. Ok. A Mara Alencar de Palmas, no Tocantins, pergunta o seguinte: se o locador entregar o contrato de renovação e o inquilino assinar, o locador pode desistir do negócio depois disso? O locador não. O inquilino pode desistir a qualquer tempo mediante o pagamento da multa convencionada. O locador, durante o prazo de vigência do contrato, ele não pode rescindir o contrato, salvo em situações específicas, como falta de pagamento, se tiver alguma situação desse sentido, mas via de regra não pode. A Nayara Martins de Caxias, Rio Grande do Sul, faz a seguinte questão: eu e o meu marido fizemos um contrato de aluguel de 12 meses, só que a empresa do meu marido o demitiu e tivemos que nos mudar de cidade. Tem alguma lei que me ajude a não pagar a rescisão deste contrato? Tem. A lei de locações traz que, caso você esteja sendo transferido de emprego, você fica isento do pagamento da multa de rescisão do aluguel. Olha só, eu não sabia disso, hein? Então, se for transferido, fica isento da multa. Logicamente que é importante que ela traga uma carta do empregador para comprovar essa transferência. A Paloma Lopes, de Vitória, no Espírito Santo, pergunta o seguinte: a minha avó, de 83 anos, seria a minha fiadora. Eu levei todos os documentos dela na imobiliária e lá informaram que não podem aceitar um fiador com mais de 80 anos. Isso é correto? Não existe nenhuma regra. A questão da fiança, ela é pessoal. Então, quem vai fiar não vai ser... não é o bem. A gente confunde achando que a pessoa precisa ter bens porque se você for executar aquela garantia, executar aquela pessoa para satisfazer aquela obrigação, você tem que ter bens. Não existe uma regra, mas normalmente não se aceita fiadores com a idade avançada porque existe um risco maior. Então, pede-se normalmente que seja uma pessoa ativa economicamente para que possa depois se executar, se for o caso. A Marta Novaes, de Presidente Prudente, São Paulo, pergunta o seguinte: o apartamento alugado que eu moro está no nome do meu ex-marido. Essa é a primeira vez que eu vejo isso, né? Aluga do ex-marido. E eu gostaria de passar para o meu nome, já que sou eu que pago o aluguel e demais despesas. Porém, meu nome está sujo. Gostaria de saber
se isso pode implicar na transferência e qual a solução. Logicamente que vai implicar, o locador não vai querer transferir para alguém que tenha um nome sujo. Então, primeiro, ela deve limpar o nome ou ela deve buscar uma outra solução. Colocar em nome, por exemplo, de um familiar que vai eventualmente habitar ali com ela, ou se ela for morar sozinha, apesar dela estar com o nome sujo, se ela tiver uma garantia muito boa, o locador com certeza vai aceitar. Mas o ideal é que ela limpe o nome e depois regularize a situação, com certeza vai ficar mais fácil. Sabe uma coisa que eu vi, aconteceu com uma pessoa que eu conheço e achei extremamente interessante porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Ele vendeu o imóvel dele e não conseguia receber o valor justamente porque tinha restrição no nome. Por que isso acontece? Porque algumas vezes existe o financiamento, ele deve ter algum impedimento. Por exemplo, se tiver quitado, algo que impede o recebimento? Não, porque Não. vai transferir direto na conta dele. É uma transação, é pessoal, isso não passa por nenhuma entidade. A não ser que ele tenha transferido dinheiro para o banco e ele tem alguma dívida, alguém penhorou, isso pode ocorrer, isso às vezes ocorre. Ele não sabe que tem um aviso de penhora e o dinheiro bateu no banco e já foi retirado. Muito bem, gente. Olha, agora tem uma pergunta que chega, o Rodrigo, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. É o Pedro Souza que está conosco. Ele está perguntando o seguinte: Fábio, boa noite. Boa noite, doutor Rodrigo. Eu aluguei um imóvel e, após a mudança na temporada de chuva, eu descobri que a rua do prédio enche de água totalmente, chegando a alagar a garagem e a portaria, inclusive. Eu quero rescindir o contrato antes do término dele. Eu tenho que pagar a multa contratual? Depende, se ele percebeu isso logo depois que ele entrou, se isso foi rápido, eu entendo que é um vício oculto, ele não tinha como saber e traz uma situação que ele não teria feito a locação se ele soubesse dessa situação. Então eu entendo que o proprietário deve sim fazer a rescisão sem cobrar multa, senão o telespectador pode recorrer à justiça, que eu entendo que ele vai ter ganho de causa. Poxa vida, quer dizer, ele foi induzido ao erro. Diferente se ele tivesse ciência, olha, ali alaga. A pessoa tem que avisar, olha, aqui é uma rua que alaga, etc. É isso. Acontece muito no caso de feira, a pessoa não avisa, daí ele chega e sim. tem feira, ele não consegue entrar no apartamento. Olha, o André Souza de Sorocaba, São Paulo, abraço a vocês aí de Sorocaba, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Diz o seguinte: eu fiz um contrato de locação de 12 meses, sem cláusula de venda. 5 meses depois, o locador resolveu vender o imóvel. Eu tenho que sair do imóvel antes do fim do contrato? Tenho direito à indenização? Quais são os meus direitos, doutor? Então, em tese, ele não precisa ter a cláusula de venda. Ele pode vender o imóvel no curso da locação e deve garantir àquele inquilino o direito de preferência. Então, é importante que ele conceda para aquele inquilino a opção de adquirir o bem. Se ele não quiser adquirir, for vendido, não quer dizer que ele vai sair, porque o novo adquirente pode manter o contrato. Por lei, o novo adquirente pode pedir a rescisão do contrato, mas pode também manter. Muitas vezes se adquire um bem para renda. Não existe direito à indenização, infelizmente, porque é uma previsão legal. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito bom o nosso papo dessa noite, viu? Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.